E agora, vamos fazer a pergunta especial. Quais serão os principais desafios para o presidente que assumir ano que vem, para quem ganha as eleições? Olha que responsabilidade. Pergunta importantíssima. Vamos lá. Tarô dos orixás. O touro. O touro. Que é a carta que rege os orixás oborós. Exu, Oxóssi e Ogum. Ou seja, os guerreiros. Os guerreiros. Os orixás, os três que vêm à frente. Né? Aqueles orixás que têm conexão com a distribuição do ebó, a manutenção da energia dentro dos terreiros, né? O Exu ligado aos caminhos, aquele que orienta o caminho. Fala, o caminho é este. Ogum é aquele que abre o caminho, tira os obstáculos da frente. E Oxóssi que ajuda a gente não perder o rumo, seguir naquela direção, porque ele tem a mira certeira da flecha, né? Orixás que Exu, por exemplo, ligado à comunicação, Ogum ligado ao trabalho e Oxóssi ligado à fartura, à vida, né? Então, olha aí, talvez já esteja aqui a resposta, os principais desafios, questões diplomáticas, porque está ligado à comunicação, trabalho, porque o desemprego tá demais, e comida na mesa, alegria pro povo, porque barriguinha cheia é sorrisinho na cara. Tudo a ver com esses três orixás. Eu poderia fechar o jogo agora, que já me respondeu. Abre a torre, a árvore, o cavaleiro, tá tudo confirmando. E, olha, gente, o trevo. O que acontece? A torre, que é a carta do isolamento. Em algumas circunstâncias, se refere ao isolamento. E a gente está falando de comunicação. Algumas atitudes, né, do passado dos dois candidatos. E aí eu não estou falando mal de um em benefício de outro, tá? Estou falando, os dois candidatos tiveram um histórico que prejudicou diplomaticamente as relações internacionais do país, né? Tanto a corrupção, como falas equivocadas, como posturas equivocadas, eu ia falar imbecis, mas irresponsáveis, principalmente em relação à Covid. Tudo isso prejudica, né, a imagem do nosso país. Então, esse isolamento que o Brasil ficou, né, que causou ao Brasil, né, esse isolamento das relações internacionais, né, que pode ter prejudicado, acho que vai ser o primeiro desafio do Brasil, de quem assumir. O primeiro desafio. Quebrando esse isolamento, estabelecendo diálogos com amplos setores em nível nacional e internacional, aí sim a gente vai ter condições de colher os frutos daquilo que a gente plantou, de tudo aquilo que a gente vem cultivando e cuidando. Porque o que acontece? Nós temos, gente, condições estruturais para poder acabar com a fome do Brasil, acabar com o desemprego. Nós temos viabilidade para isso. Só não há interesse. Não há interesse político de quem está no poder. Mas temos condições. As coisas começam a melhorar. Ah, mas não pense que é o fim da fome, é o fim do desemprego. Não, não é, gente. Infelizmente, a gente nunca vai ver isso, porque a gente vive num país globalizado em que as desigualdades, elas são objeto de manutenção do sistema capitalista, que por sua natureza é desigual e vive e sobrevive e se reproduz por causa da desigualdade e da exploração do homem pelo homem. Então não pense que é o fim, seja quem for que entrar lá, Lula ou Bolsonaro,
não é o fim do desemprego, das desigualdades, mas é um caminho que quem assumir vai ter que enfrentar. E a primeira barreira é diplomática. E aí, quem assumir vai ter que viajar muito, vai ter que correr o mundo, ó, o mensageiro, vai ter que fazer chegar e cumprir o projeto que se compromete a cumprir. E esse vai ser o principal desafio desse presidente que assumir, seja Lula ou Bolsonaro. É fazer valer a sua palavra, o seu projeto. É estabelecer vínculos e diplomacia com países do exterior. Porque nós temos poder, nós temos recursos, nós temos matéria-prima, nós temos força de trabalho inteligente. E para lá, para eles, para o exterior, mão de obra barata. Nós somos explorados por eles. Ainda. É o que alguns intelectuais vão dizer, que o Brasil é um país capitalista, mas de caráter colonial ainda. Ainda manifesta características de colônia ainda, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Bom, as cartas centrais. A mensagem, carta da velocidade. Cara, esse cara vai ter que, ser astuto, agir rápido, tá? Para que essas relações não se percam, para que tire benefício para o Brasil do estabelecimento desses diálogos internacionais, né? A estrada, como disse, caminhos abertos, graças a Deus, que tem caminho para isso. A principal carta aqui, eu ainda não abri. Graças a Deus que tem caminho. Então tem que ser uma pessoa, essa pessoa que assumir, ou ela, porque, desculpa gente, Bolsonaro não tem condições de competência nenhuma para falar em nome do país, então ele tem que colocar alguém à frente dele, se ele ganhar. A pessoa que for dialogar tem que ser uma pessoa maestra, tem que ter, afinado o discurso, né? E a gente tá numa situação, gente, que a saúde internacional tá em alerta. A pandemia ainda não acabou, gente. Ainda não acabou, tá? E aí eu não vou fazer campanha aqui não nesse vídeo. Mas vocês têm que refletir muito bem sobre quem tem mais condições de fazer isso. Diplomaticamente. Quem é que tem mais diálogo com os outros países, principalmente em relação à Covid. Não é, Áurea? A gente tem que pensar sobre isso. Esse vai ser o principal desafio de quem assumir. A questão da diplomacia. E aí, estabelecendo esse diálogo de forma maestral, as coisas tendem a rapidamente agir e mudar e transformar na área do trabalho, na área da subsistência, né? Que movimentando a economia, todo mundo trabalhando, movimenta tudo, todo mundo ganha, né? Então é só a gente colocar lá quem a gente acha que tem mais condições de dialogar. Internacionalmente, gente, tá? Ai, meu Deus, que carta será essa? Olha a montanha. É uma carta que fala tanto dos grandes desafios, e a gente está falando de desafio, grandes obstáculos, mas eu sincretizo, vocês sabem, quem joga comigo já há alguns anos, quem segue o canal sabe, eu sincretizo com as energias da natureza que estão vinculadas aos orixás, às divindades. E quem é o orixá da pedreira? É Xangô. E Xangô a gente costuma atribuir ele à energia da justiça. Então, a justiça social, promovida através da diplomacia e do diálogo internacional, e hoje a principal preocupação, ela vai ser o grande desafio para quem assumir. Isso porque o mundo todo está sendo atribulado pela pandemia da Covid-19 e outras doenças que estão e vão aparecer ainda. Só não aparecerão se nós tomarmos medidas radicais, que eu acho muito difícil o ser humano fazer isso de uma hora para outra. Nos vídeos anteriores, a pergunta especial foi qual é o futuro do nosso país em relação à Covid? Foi ontem esse vídeo. Ontem,
A Nilza perguntou, foi uma pergunta excelente, falou sobre isso, mudanças de hábito. A menos que a gente mude hábitos de uma noite para o dia, as coisas tendem a piorar, a aparecer coisas novas, porque a natureza está dando uma resposta para nós de tudo que a gente vem fazendo contra ela, contra as águas e contra a terra, né? Olocum, Iemanjá, Onilé, os orixás ligados à terra, telúricos, né? Omolu, Nanã. Eles que têm respondido essa semana toda. Muito interessante isso, né? Então, como promover a justiça social se estamos com traumas do passado que causaram o isolamento do Brasil por causa do péssimo diálogo e imagem que ambos os candidatos, tá? Eu não estou eximindo um em favor de outro, não, tá? Ambos cometeram equívocos que fecharam relações para o Brasil. Como? Ou seja, superando esse desafio, que quem assumir vai fazer isso, eu tenho certeza. A primeira coisa que quem assumir vai fazer é, esse cara vai correr o mundo. Ele vai buscar as relações, buscar restabelecer o diálogo internacional. Rapidamente ele vai conseguir abrir caminhos para isso, porque tem um bom diálogo, é bem visto internacionalmente. E aí isso vai promover, apesar dos obstáculos, mais justiça social. Não é ainda a superação das desigualdades. A gente só vai superar as desigualdades, gente, quando acabar o capitalismo. E vir outra forma de sociedade, de sociabilidade. Daqui a 100 anos, quem sabe, né? Nossos descendentes não olharão para trás, para a nossa geração, para a nossa sociedade e vão falar a mesma coisa. Como pode eles permitirem aquilo? Tanta desigualdade, destruir o mundo dessa forma, se o planeta Terra ele provê tudo naturalmente. Por que eles não cuidavam melhor, de forma mais sustentável da terra, da água? Por que tanto egoísmo, tanta ganância? Quem sabe, né? As próximas gerações não vão fazer essa crítica também. Espero que sim. Vamos abrir o tarô de Tote, as 3 cartas. A Torre, Arcano Maior, que é uma carta do desmonte. É uma carta caótica, né? Olha isso. Aqui cai a Torre, interessante, né? E aqui cai a Torre. Olha como ela é ígnea, essa carta. É uma carta de destruição, né? O olho que tudo vê, a torre em chamas, caindo, pessoas caindo da torre, sendo queimadas. Aqui uma boca enorme, cuspindo fogo, tudo em chamas. Isso aqui significa assim, a casa caiu. Cuspindo fogo, tudo em chamas. Isso aqui significa assim, a casa caiu. Vai, complicado. Quando a pessoa assumir, bum! Ou seja, outro desafio. Seus pares. O desafio de enfrentar as oposições no Congresso Nacional. Um enforcado, outro arcano maior. Vocês viram que eu embaralhei. É a pessoa que está limitada, presa, subjugada. Ou seja, 2 cartas que, do meu ponto de vista, tudo bem, toda carta tem seu lado positivo e seu lado negativo, mas aqui eu vejo ambas bem pesadas, né? Ou seja, desafio de lidar com bancadas de oposição, o desafio de lidar com questões limitantes, né? Porque essas próprias bancadas vão deixar quem assumir bastante limitado, né? E aí eu já estou pensando, obviamente, em uma pessoa, né? Que não é a maioria no Congresso, imagina. Você tem um desafio fora de casa, internacional, e um dentro de casa. Coitado do cara, pira. Imagina, você que é pai, você que é mãe, vai trabalhar todo dia e lá sofre perseguição dos seus colegas de trabalho que te boicotam. E chega em casa, tem boicote dos seus filhos.
ou dos seus parentes, da sua família. É luta o tempo todo. Luta, 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 luta. Você vive em guerra, dentro e fora. Olha que desafio, né? Porque o que esse cara fizer, se ele pegar R$ 1 e tirar desse investimento aqui, dessa política pública, quer que seja, e transferir para outra, nossa! Vão criticar, vão cair de pau. E aí vão manipular as informações, Ixi! Isso tem do dois lados, né, gente? Porque informação é a arma, né? É a última das últimas. Deboche. 7 de copas. É a carta da deteriorização. Tá vendo? São lírios que estão em decomposição. Se decompondo, né? E virando um lodo. É uma carta até que tem um aspecto meio que bizarro, assim, meio que nojento, né? É Vênus em Escorpião. Mas olha que interessante. Dependendo da pergunta, né, e da situação, eu vejo muito isso aqui como as águas profundas. É Vênus em Escorpião, né? Escorpião são as águas profundas. Vênus, ela nasceu da onde? Da espuma do mar, né? Cronos guerreou contra o seu pai, Caos, ou Urano. E aí decepou o pênis do pai, e do sangue que caiu na espuma do mar nasceram alguns titãs, né? E Vênus, a deusa da beleza. Ela nasceu dessa guerra. E o que está no fundo, gente, do mar? Considerando o Escorpião, que é um signo regido por Plutão, ou Hades, que é o deus do submundo. A gente tem que sempre fazer essa analogia com a astrologia, pensando na mitologia dos deuses, né? Pra gente entender a simbologia disso tudo. O que tem no fundo do mar, gente? Petróleo. O petróleo. E vejamos, os dois candidatos enfrentaram crises energéticas no país. Um enfrentou a época dos mensalões, do petrolão e todos aqueles escândalos, né? E o outro agora, outros escândalos e outras crises que têm relação com o preço do gás, do combustível. E a gente está no meio de uma guerra aí de Ucrânia e Rússia, que é uma guerra também que tem relação com a energia, com o petróleo, enfim. Eu vejo essa carta aqui como isso, como essa questão da energia, do petróleo, que mobiliza internacionalmente, né, as relações diplomáticas. Não só a Covid, mas a questão energética. Que do Brasil o que mais importa para eles é o petróleo, né? E quem assumir vai estar limitado. Esse debate vai estar engargalado. E a casa vai cair. Isso vai dividir o Congresso Nacional. Bom, como eu digo, gente, o baralho, os oráculos, eu costumo defender que eles não veem o futuro. Isso não é uma adivinhação do futuro, do que vai acontecer no futuro. Isso é que a gente está acompanhando as crises que estão acontecendo e tendo como base tudo que está acontecendo, que a espiritualidade vê, e às vezes a gente vê, mas não de forma tão completa. A espiritualidade expõe através do oráculo. E eu interpreto da forma como eu estou vendo aqui. Tá? O que vai dar certeza se isso vai acontecer ou não? Só a partir do ano que vem, 2023 e 2024. Porque 2023 ainda, né, não dá para fazer aquela avaliação tão cabal assim sobre a nova gestão de quem vai entrar. Mais desafios aí grandes virão para quem assumir. Desafios diplomáticos, energéticos, no campo da saúde, mas principalmente eu acho que no campo da energia, viu, do petróleo. A saúde, né, foi só uma das situações que deixaram o país isolado do mundo por causa dos posicionamentos
que o então presidente fez, né? Manifestou suas atitudes, seu deboche. Isso a gente sabe, gente, não adianta. Isso fechou as portas, sim. Isso trouxe muita crítica para o Brasil, sim. Trouxe prejuízos, sim. Bom, é isso. Adorei a Aura Pergunta. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até amanhã.